gosto muito do Adobe Premiere, mas assim, tem coisas que poderiam ser tão fáceis de serem feitas nele, que ele complica tanto que dá vontade de você pegar o CEO da Adobe e na casa dele tacar fogo na família dele. Caralho, peguei pesado, né, velho? Fogo nele, ele tem que pegar fogo. Tá, tô brincando, não. Esquece, fogo em ninguém. Dá muita raiva, mano. Por exemplo, olha só isso daqui. Você cria uma animação de zoom simples no Premiere e tenta deixá-la mais profissional, mexendo no gráfico de velocidade. Então, para sua surpresa, quando você reproduz o vídeo, acontece isso. Ele literalmente sai do enquadramento e aparece essas bordas pretas que não eram para ser visíveis. Pode até parecer ser um problema pequeno, mas isso é que acontecer cada vez que você tentar suavizar uma animação simples no Premiere, isso atrasa muito a nossa edição. Então, eu resolvi esse problema, a ponto de você conseguir não só fazer um zoom suave no Adobe Premiere, mas sim você poder fazer motion no próprio Adobe Premiere. Essas animações que vocês estão vendo, animações simples, mas totalmente suave, foram feitas no Adobe Premiere. Totalmente leve, sem pisar sua timeline e rápido, sem você precisar ficar mexendo no gráfico de velocidade do Premiere, que, cá entre nós, é uma... Temos aqui no início o painel alinhar, que ele é igual ao do After Effects, tá? Vou selecionar todas as camadas aqui, que tem uma atrás da outra. Eu posso colocar todas elas à direita, em cima, no meio mesmo. E eu criei também esses dois elementos aqui, que é para distribuir camadas. Quando eu clico neste íconezinho aqui de distribuir na horizontal, olha só, ele distribui os três elementos na horizontal, né? E eu posso também decidir a distância entre eles, ó, arrastando o slide aqui, tá vendo? Mais próximo ou mais distante, cada um em uma ponta. E se eu adicionar um outro elemento aqui, ele usa também para distribuir. Por exemplo, vou adicionar aqui o logo do YouTube. Vou clicar aqui e ele vai distribuir, tá vendo? Você controla aqui a distância, enfim, né? Vou até deixar todos esses ícones aqui para vocês verem. E a mesma coisa você consegue fazer na vertical, tá? Esse daqui ele distribui nas laterais, assim, ó, na horizontal. E esse outro aqui de baixo distribui na vertical, de cima para baixo. Isso daqui não tem... Olha, isso que eu falo, pessoal, isso não tem no Premiere. Não era pra ter essa porra aqui, Premiere, Adobe, filha da... Vamos lá, agora passar pra parte de animação, que é o que eu mais gosto, galera. Eu não gosto de ficar saindo do Premiere pra ir pro After Effects fazer animações simples, cara. Animação simples, pessoal. Cara, dá pra você fazer no Premiere tranquilo. Se for uma animação complexa, eu entendo que o Premiere não é pra isso, ele não tem essa finalidade. Animação complexa, realmente você tem que ir para After Effects. Mas, cara, um motionzinho básico, você tem que abrir o After Effects para fazer isso, você tá de sacanagem comigo, né? Vou mostrar primeiro para vocês este gráfico aqui de valor. Você pode personalizar ele do jeito que você quiser, tá? É o mesmo gráfico de valor que você tem no After Effects, por exemplo. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês essa animação aqui, ó. Vamos corrigir essa animação aqui, antes de eu animar esses ícones. Olha só. Ó, no zoom, perceba que a borda preta já aqui embaixo, tá vendo? E agora eu vou vir aqui e eu escolho, olha só, se eu quero que o início seja mais rápido, eu deixo assim. Quando eu aplico, essa curva de suavização é aplicado em todas as propriedades que estão animadas. Como eu tenho só Position e Scale, vai ser aplicado nesses dois, ó. Quando eu clicar em aplicar, ele vai criar para mim aqui, ó, já criou na verdade, os keyframes intermediários de suavização. E agora quando a gente reproduz, agora sim, ó, acabou aquele problema, olha lá. Pronto, suave, não tem aquela borda aparecendo, não tem nada, porque ele aplica a mesma suavização para todas as propriedades que estão animadas. Se você não gostar, você pode vir aqui e clicar neste ícone de reset, e ele vai remover, ó, aqueles keyframes que ele criou para fazer a suavização. E agora vamos para os ícones, que eu quero te mostrar uma outra coisa. Ó. Vou animar o ícone do Premiere com este efeito de transformar, porque ele tem aquele desfoque de movimento. Vou querer que ele venha de cima para baixo. Então aqui ele vai ficar, eu vou querer que ele venha de cima. E a animação é essa daqui, ó. Nossa, um ano depois. O que dá pra você fazer é o seguinte, dá pra você fazer ele vindo, vai vir rápido, tá vendo? Você fazer aquele chicote, ele vai passar um pouquinho, depois ele volta. Quando eu aplico, porém eu quero usar também rotação, então vou clicar aqui no rotação, ó, e aplico aqui, tá feito. Agora eu vou mostrar para vocês esse painel aqui do lado. Ele é de animações elásticas e animações em bounce. Você precisa só ter dois keyframes, que vai do ponto A ao ponto B. Não funciona só com um e não funciona com mais de dois, tá bom? Eu quero que ele venha de cima para baixo também, igual o Premiere veio. Vamos ver.
Só que eu quero aplicar aqui uma animação elástica. Então vou usar essas propriedades de cima aqui. O S é animação elástica suave, o M é médio e o F é forte. Aqui é a intensidade do efeito elástico, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. O S é o efeito de bounce suave, o M é o efeito de bounce médio e o F é forte, tá bom? Então vou aplicar, por exemplo, um efeito elástico médio nessa animação que a gente fez aqui, tá? E quando eu clico, ele já cria pra gente aqui os keyframes intermediários que vão fazer esse efeito elástico. E quando a gente reproduz, olha, viu? Tá feito o efeito elástico. Tá estranho falar isso. Tá feito o efeito elástico. Mas ele tá feito, ó. Agora eu vou aplicar o efeito de bounce aqui no After Effects. Vai lá para cima e quando ele bater aqui no chão, ó, ele vai quicar. Eu só venho aqui escolher se eu quero que essa animação seja forte, média ou suave. Vou querer uma suave. Clico, ele já criou aqui pra gente. E agora quando a gente reproduzir, tá feito, ó. Se eu quero mais forte, eu reseto. Se eu deixar mais próximo, ó, um keyframe do outro, essa animação também muda. Vou aplicar uma intensidade média, ó. Tá vendo? No logo do YouTube eu vou fazer uma outra animação. Inclusive eu vou fazer aqui no próprio Motion, não vou aplicar nenhum efeito de transformar para vocês darem uma olhadinha, olha. Vou usar aqui escala e rotação. Isso aqui eu vou fazer diferente para vocês verem. Então ele vai ser aqui mesmo que ele vai ficar, porém eu quero que ele venha rotacionando assim e em 0 aqui. Temos aqui já as propriedades animadas, 2 keyframes criados em cada propriedade, tá? E é só escolher aqui se é elástico, embalse, ou se eu vou mexer aqui, ó, no gráfico de velocidade, tá? De valor, quer dizer. Eu vou querer uma animação elástica, média. Clico aqui, prontinho, ó. Tá feito. Agora, quando a gente reproduz, ó, o efeito elástico criado. Nossa. Ai, pô, era difícil a Adobe adicionar isso daqui no Premiere? Não era difícil, velho. Parece que eles querem forçar você a ir pro After Effects. Porra, não, meu irmão, isso daí é horrível, isso aí atrapalha a nossa vida. Então a parte de animação já mostrei pra vocês como funciona, tá? Já deu pra vocês terem um entendimento. Vamos passar aqui agora pra parte de baixo, que são esses ícones aqui, o que cada um deles faz. Eu vou selecionar todas essas camadas aqui que nós criamos e eu vou clicar neste ícone aqui. O que ele faz? Ele dá aquele efeito de cascata, fazendo com que as animações não ocorram tudo ao mesmo tempo. Cada clique que eu dou aqui, ó, ele pula um frame entre as camadas. E agora, quando eu reproduzir, olha só, acontece uma de cada vez. Muito melhor, né? Se não fosse com essa ferramenta que eu criei, você ia ter que fazer manualmente isso. E é chato de fazer isso. Se você quiser resetar, seleciona, clica aqui, pronto, já está tudo resetado. Esse daqui, ele é para fechar os gaps que tem os espaços vazios das camadas. Eu tenho aqui essa timeline que tem uns espaços entre umas camadas e outras, tá vendo? Se fosse, por exemplo, para você fechar aqui, você tem que clicar no espaço vazio, deletar, e aí pronto, uma camada vai ficar, ó, junto da outra. Mas com este botãozinho aqui, você não precisa passar por isso. Você dá um clique apenas nele e o que ele faz? Ó, eu vou lá para frente, ó. Juntou todas as camadas, tá vendo? Tá tudo junto. Então ele fecha esses espaços vazios. Então essa é a funcionalidade desses botões aqui de baixo, tá? Agora, passando aqui para cima, esse daqui ele remove os atributos, então se você quer remover todos os atributos aplicados na camada, é só você clicar nele. Por exemplo, eu vou manter a animação do YouTube. De restante eu vou remover todas as animações. Vou clicar aqui, ó, e todos eles agora estão zerados. Não tem nenhum efeito aplicado nessas camadas. Exceto o YouTube, porque eu não selecionei ele aqui. Ó, agora quando eu dou um play, ó, só o YouTube que está animado. E agora o que eu posso fazer vou cortar eles aqui. Cortei e vou apagar. Pronto. Então tem aqui a animação de entrada do logo do YouTube e vou adicionar também uma animação de saída. Então ele tem uma animação de entrada e de saída. Beleza. Se eu quero copiar tanto a animação de entrada quanto de saída, ou seja, todas as animações, todos os efeitos que estão sobre uma camada, eu seleciono só essa camada, que eu quero copiar esses atributos dela, clico aqui nesse ícone de copiar atributos, seleciono as outras camadas que eu quero colar esse atributo, depois de selecionados eu venho cá e colo. Quando você faz isso, ele vai colar todos os atributos daquela camada que você copiou, tá? Ele não vai pegar um só, não, ele vai pegar tudo. Ó, vou colar e pronto. Todos eles estão animados, igual o YouTube estava. Eu vou mostrar para vocês como que se faz esse motion que eu fiz aqui dentro do Adobe Premiere. E você vai ver que, cara, é muito fácil você fazer animações. Não que sejam complexas, tá? Não são animações complexas, mas animações simples de forma totalmente suave no Adobe Premiere.
Tem aqui as duas imagens do martelo e da chave inglesa, ó, tá? Aqui, para este efeito, essa transição ocorrer, a gente só precisa de animar o efeito de rotação. O início vai ser 0 e o final vai ser 360. Vai ser assim, ó. O que a gente faz agora? A gente mexe aqui, ó, no gráfico de valor. Uma coisa importante, você tem que fazer a antecipação, que é o movimento vir para trás como se fosse uma mola. Ele pega o impulso. Vou arrastar o gráfico um pouquinho para baixo aqui, ó, ele passando essa linha horizontal branca aqui, ó, para ele voltar um pouquinho antes dele ir para frente, antes de ele fazer o movimento. Beleza, vou aplicar e temos aqui, ó, tá vendo? Se você quer saber onde que a maior velocidade está acontecendo, você pode selecionar os keyframes, abrir aqui a propriedade, ó, ele vai te mostrar onde está o pico, tá vendo? Exatamente aqui está o pico, ó, de velocidade. A gente pode cortar tanto no meio aqui ou um pouquinho antes, tá? Vou deixar um pouquinho antes aqui. Vou cortar, vou apagar. Vou pegar aqui a camada do martelo, vou ativar ela. E eu vou desligar esse íconezinho aqui de imã, para a gente poder pular, ó, de um lado para o outro para ver aonde parou o movimento, tá? Ó. E parou exatamente aqui em cima. Então vou fazer o martelo continuar esse movimento. Ligar aqui o rotação dele vai ter que estar mais ou menos aqui, ó, que é onde a chave estava, ó. Deixa eu ver. Tá para cá assim a chave. Então ele vai estar mais ou menos para cá assim. Ó. E jogo um pouquinho para frente e concluo a animação, tá? Ó. Fazer concluir ela assim, ó. Vai dar uma volta assim. E agora eu suavizo isso, deixando o início mais rápido. E o final mais suave, deixar assim. Dele voltando um pouquinho, ó. Vou passar um pouquinho da borda aqui, tá vendo? Passei. Para fazer ele ir um pouquinho para frente e depois voltar no final. Vou aplicar. E temos este efeito aqui, ó. Tá vendo? Ele foi para frente e voltou um pouquinho. Se você quiser que fique mais agressivo, tipo, ter mais velocidade, você pode cortar, tipo assim, quando a velocidade está bem brusca mesmo, olha só. Vou passar aqui, ó. Ó, aqui o pico, mais para cá, então assim, ó. Aqui já está na velocidade máxima aqui, ó. O que a gente faz? Corta aqui. E o próximo elemento tem que seguir essa mesma trajetória, tá? Não estou mexendo na animação em si, tá? Agora só estou refinando os movimentos. Deixa eu ver aqui, onde é o pico dessa animação dele. É justamente aqui, ó. Dá até pra fazer, ó. Não ficou tão bom assim, porque o martelo tem que descer mais um pouquinho. Então vou voltar aqui, ó. E pronto, agora foi, agora pegou. Perfeito, pessoal. Ó. Outra animação que eu fiz aqui também muito simples é essa daqui, ó. Tá vendo? Tudo no Premiere, olha só, pessoal, vou até juntar, vou deixar aqui em loop, reproduzindo para vocês poderem ver. E só falando sobre a licença desse plugin, você pode ter ele em duas máquinas, infelizmente o de não é compatível com o Premiere Jack Sparrow, se é que você me entende, né, um grande pirata. Tirando isso, você pode ter ele em até duas máquinas, assim que você compra esse plugin, sim, é um plugin pago, pessoal, porque isso daqui dá um puta de um trabalho para fazer, tá? Eu fiz ele de forma completa, cara. Eu deixei esse plugin mais completo com as principais funcionalidades que eu achava que deveria ter no Premiere. E além disso, você tem um ano de atualizações. Você pagou hoje, você tem atualizações para você receber durante um ano. Você tem acesso vitalício ao plugin, tá? Se pagou uma vez, é seu para sempre. Eu não fiz de forma onde você precisa depender de ficar pagando R$20, R$50 todo mês para usar, não. Se pagou uma vez, cara, é seu pro resto da sua vida, tá? Então esse é o plugin, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me diz o que vocês acharam. Dê também sugestões de que, nossa, cara, seria muito bom ter aqui, que eu posso adicionar, tá? No plugin. E eu vou deixar um desconto rolando aí para vocês, R$50. Um desconto de 50 para você. É só você adicionar o cupom que está abaixo. Se quando você for comprar não tiver nenhum lugar para você preencher um cupom de desconto, é porque o cupom já acabou, é porque 20 pessoas já compraram o plugin, tá? Já tiveram acesso ao plugin. Não esquece de comentar o que você achou desse plugin. Você acha que o Premiere deveria de ter isso daqui ou não?